Tudo bem, pessoal? Dessa vez a gente está aqui no laboratório para resolver mais questões. E dessa vez nós vamos resolver as questões do terceiro ano, da terceira série do ensino médio, da Prova Paulista de 2023, tá, meus queridinhos? Então vamos começar. Então aqui, novamente, vamos colocar aqui na primeira questão da terceira série do ensino médio. Bom, e na primeira questão, nós temos o seguinte, a questão do Enem de 2019. Em 1808, Dalton publicou em seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original The New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Bom, então isso, com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado concreto. Certo, pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o Dalton ele criou o modelo dele para explicar a conservação da massa e as leis ponderais da época, né? E retomou a ideia atomista, mas só que foram criados outros modelos atômicos para explicar os outros fenômenos que Dalton não tinha previsto, né? E muito da teoria de Dalton foi se demonstrando incorreta, né? Mas ele tem a sua serventia para explicar principalmente a conservação da massa. A gente vai ver aqui o que ainda sobreviveu da teoria dele e o que já foi descartado e está presente em outras teorias, tá? Então é o seguinte, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Na época ele postulou isso, mas só que tanto a palavra átomo significa não divisível, né? Mas a gente descobriu partículas ainda menores, a gente chama de partículas subatômicas, né? Então ele é divisível ainda. Então é o seguinte, essa teoria aqui, essa parte desse postulado caiu por terra, tá? 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades? Olha, não, isso é falso. Porque os átomos do mesmo elemento químico, eles podem ter massas diferentes, tá? Eles têm que ter o mesmo número de prótons, né, no núcleo, mas só que ele pode ter diferentes números de nêutrons, que faz com que tenha massas diferentes. É o que a gente chama de isótopos, né? Então, essa segunda também é falsa. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, eu posso ter átomos com a mesma massa, só que serem átomos diferentes. A gente chama de isóbaros, né? Ele pode ter quantidade de nêutrons e prótons ali que tem a mesma massa, mas como eu falei, o que vai caracterizar
um átomo de ser determinado elemento químico, a mesma quantidade de prótons. Então eles podem ter massas iguais e serem elementos diferentes, tá? Então essa 3 também está errada, né? Porque ele fala aqui, ó, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Isso que é correto. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não necessariamente, podem ter a mesma massa, mas serem átomos de elementos diferentes, tá? A gente chama de isóbaros. Agora, o quarto. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. A gente já viu aqui no primeiro que eles não são indestrutíveis, eles têm partículas subatômicas ainda. Por exemplo, os átomos são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons, que a gente aprende lá no ensino médio, né? Tem partículas ainda menores, mas não vem ao caso. Mas, como eles têm partículas menores ainda, então eles não são indestrutíveis, né? 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Essa 5, ela está correta. Tá? Ela se manteve até nos modelos atuais. Agora, com isso, a gente tem todas as alternativas. A alternativa E, que representa aqui a questão número 5, né? Então vamos marcar aqui. Vamos marcar texto. Ai, meu Deus. Vou marcar aqui. Número 5. Aê. Então vamos aqui para a questão 41 da prova paulista de 2023 da terceira série do ensino médio. Essa questão do Enem de 2019. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Aí esse teste aqui é um teste bem famoso, tá? Um teste da chama, que a gente chama lá em química, né? A gente coloca uma substância na chama e ela muda de cor, dependendo do elemento químico que eu estiver colocando ali. Aí o que acontece é o seguinte, vamos só pegar aqui para entender o fenômeno. Segundo o modelo de Bohr, temos o átomo aqui com um núcleo, né? E os elétrons orbitando ao redor do núcleo, em órbitas estacionárias, né? E quantizadas. Mas, segundo o Bohr, é o seguinte, quando o elétron ele ganha energia, ele salta para um nível mais energético. Aqui são as camadas ou níveis de energia. Ele salta, um salto quântico aqui para uma camada mais energética. Mas, quando eu paro de fornecer energia, esse átomo, como ele está instável, no estado excitado, ele libera essa energia quando o elétron retorna para a camada mais interna. Quando ele retorna, ele libera essa energia que ele ganhou na forma de radiação. A gente vê em forma de luz. É isso que acontece, por exemplo, nos fogos de artifício, né? Aí, segundo a questão aqui, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Alternativa A, mudança de fase sólida para fase líquida do elemento metálico. Não. Combustão dos cátions metálicos provocada pela molécula de oxigênio da atmosfera. Também não. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Também não. Transição
eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. É o que a gente viu aqui. Quando o átomo ele ganha energia, vai para um nível, faz um salto quântico, ele vai para um nível mais energético. Quando ele retorna, ele libera essa energia que ele ganhou na forma de radiação eletromagnética. É o que ele está falando aqui, ó, transição eletrônica de um nível mais externo para um mais interno. Exatamente a alternativa D, mas vamos ver a alternativa E aqui, ó. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Não. Quando ele faz isso, ele absorve energia. Quando ele retorna, que ele emite energia. Então, é a alternativa D. Vamos marcar aqui. Alternativa E. Ó, fiz bonitinho. Bonitinho. Isso. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Questão 42. Isso aqui foi uma questão do Enem de 2020, né? Que eles reaproveitaram, tal, para a prova paulista. E tá aqui, ó. Mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Só no Brasil, no mundo, né? Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre. Esses espetáculos promovem riscos ambientais porque viu a quantidade de substância que é liberada no ar com uma queima de fogos de artifício, principalmente metais pesados, né? E a gente tem as alternativas aqui. Qual é o risco ambiental? A alternativa A. As substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis? Não. Pois a queima, elas não são mais inflamáveis. Tá? Antes da queima, sim. Depois da queima, não. B. Os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos? Não. Os resíduos não são explosivos. Antes, sim. O risco ali é de causar um incêndio, mas só que isso é antes da queima. Depois da queima, vamos ver qual é relacionado aqui com o problema ambiental, né? C. O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima? Também não. Tem outros muito mais tóxicos aqui. Por exemplo, aqui, ó, chumbo, cromo, antimônio. Esses aqui é muito mais tóxico, né? O material particulado gerado se deposita... Alternativa D. Os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica. D, com certeza. Mas vamos colocar a E para ver o que tem de errado aqui. A alternativa E. O material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo os processos de respiração celular. Não. Também não. Então, aqui nós temos aqui a alternativa D como sendo a correta. Então, para aqui a alternativa D. Metais pesados liberados e gases tóxicos. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão 43. Também outra questão reaproveitada do Enem, ó, Enem 2019. A gente vai também corrigir provas do Enem também, tá? Vamos tentar fazer aí um intensivo aí de todas as provas do Enem desde 98. Mas vamos resolver essa questão aqui. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, à brita e à água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto
estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do... Então a gente pega um material da construção civil, paredes, vigas, colunas, entre outras coisas, tal, e reaproveita esse material. E a gente diminui, reduz a extração do que? Aí tem aquela alternativa A, a extração de brita. Então aqui é a alternativa A, né? Porque quando você tritura lá uma parede, uma coluna, uma viga, você consegue fragmentar aquela rocha ali maior em uma rocha menor, né? Então a gente consegue fazer outra brita com as mesmas características, como se fosse uma brita retirada de uma rocha. Então a gente consegue reaproveitar esse material. Ação de areia, não, a gente não consegue reproduzir areia, né? A gente, por esse processo, a gente só consegue retirar a areia lá dos rios e fundos de oceano, né? Mas só que nesse caso da construção civil, a gente aproveita só para brita mesmo, né? Reduzir o consumo de água? Também não. Continua sendo o mesmo consumo de água. A gente não reaproveita a água nesse processo. Consumo de concreto? Também não. E a fabricação de cimento? Também não. Aqui no caso é só a brita. A gente consegue reaproveitar, triturar, moer esse material e criar uma brita nova, que é o que mostra aqui na foto aqui, ó. A gente reaproveita o material da construção civil, tritura e cria brita novamente, que pode ser reutilizada. Tá? Isso é uma forma de diminuir a quantidade de resíduo gerado pela construção civil, né? E reaproveitar esse material e retirar menos lá das pedreiras, causando menos impacto ambiental. Tá? Então aqui, nesse caso, é a alternativa A. 43. Então vamos marcar aqui. Alternativa A. Certo? Vamos para a próxima. Questão 44 do Enem de 2017, ó, reaproveitada aqui na prova paulista do primeiro bimestre de 2023. Tá? Então, ela diz o seguinte: o avanço científico e tecnológico da física nuclear permite conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Aí tem lá: beta, alfa, gama, raio-x e ultravioleta. Para isso, eu trouxe aqui, ó, um espectro, uma imagem aqui do espectro eletromagnético. Ó. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Então é o seguinte: toda onda ela tem frequência, amplitude. Isso aí na parte da física a gente vê bastante, da química um pouco, tal, mas só que é o seguinte: quanto maior a frequência, o que é frequência? É repetição, né? Então, repetição do que? De picos e de vales aqui da onda. Pico, a parte mais alta, e vale, a parte mais baixa aqui da onda. Então, de tempos em tempos, quanto maior a frequência, mais energética essa onda eletromagnética é, essa radiação eletromagnética é. Então, eu tenho aqui ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, são ondas menos energéticas, né? E mais energéticas nós temos aqui, ó, ultravioleta, raio-x, raios gama, sendo a mais energética aqui no caso. E para uso na radioterapia para tratamento de câncer são utilizadas raios gama, meus queridos, que é uma radiação de alta intensidade, uma radiação ionizante, né? Que ela, vamos dizer assim, destrói tecidos. E ela tem que ser muito bem localizada ali, por quê? Porque ela destrói tecidos não só cancerígenos, mas como tecidos bons também.
Então ela traz o benefício de destruir as células cancerígenas, mas também ela destrói células boas também no processo. Então é um tratamento totalmente invasivo, né? Mas para o tratamento de câncer é utilizado o raio gama. A radiação beta e alfa são radiações que elas não têm esse poder de penetração, não são tão energéticas e não são utilizadas para tratamento de câncer, tá? Ultravioleta também não. Raio-X, apesar de ultrapassar alguns tecidos e ser ionizante em algum aspecto, ela não é utilizada para tratamento de câncer, mas sim para tirar radiografias e outros diagnósticos, né? Então, no caso aqui, é a alternativa C, tá? Questão 44. Alternativa C. Vamos marcar aqui. Alternativa C. Pronto. Vamos para a próxima e última questão aqui da prova paulista do terceiro ano, tá, de 2023. Também reaproveitado uma outra questão do Enem de 2020, né? Essa questão diz o seguinte: a enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grande vantagem socioambientais em relação aos convencionais, porque aí nós temos o seguinte, olha só, toda substância biodegradável, sabemos muito bem que ela tem uma facilidade maior de se degradar, principalmente no meio ambiente, né? Mas por que isso? Porque tem vários materiais criados pelo homem que elas ficam décadas, séculos na natureza e não se degradam. Isso é um problema, por quê? Porque a gente gera muito resíduo, isso vai se acumulando, né? E pode causar vários transtornos e problemas ambientais, como por exemplo os plásticos, né? Plásticos, borrachas, entre outros materiais que permanecem por um longo período de tempo e alguns deles soltam substâncias tóxicas e nocivas na natureza. Então, esses materiais biodegradáveis, eles solucionam em parte esse problema, né? Então, vamos ver aqui as alternativas para responder. Certo, nós temos aqui, não são tóxicos. Já está errado, né? Então, nós temos aqui, não precisam ser reciclados. Óbvio que eles precisam ser reciclados, né? Não causam poluição ambiental quando descartados. E alternativa D, são degradados em tempo bastante menor que os convencionais. Exatamente isso que eu falei. Então, aqui a gente já mostra que é a alternativa D. Eles se degradam muito mais facilmente no ambiente, né? E a alternativa E, apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Não, a principal causa aqui, apesar de alguns poderem ter propriedades mecânicas semelhantes, mas não é essa a causa principal socioambiental dos biodegradáveis, dos polímeros biodegradáveis, e sim, a alternativa D, são degradados em tempo bastante menor que os convencionais. Então aqui, na questão 45, vamos marcar a alternativa correta, a alternativa D. Certo? Beleza, e com isso, meus queridinhos, com isso a gente chega ao fim aí, responder mais algumas questões da prova paulista. A gente vai responder depois algumas provas do Enem, o BEST, entre outras, mas por aqui a gente termina essas questões. A gente vai depois para o segundo bimestre de 2023, tá? Então a gente fica... Tchau, tchau.